A Sumonde, agência de viagens, está em novo endereço, na Avenida Júlio Borella, esquina com a Rua Rui Barbosa, no centro de Marau. A mudança de local aconteceu após quase 14 anos de história da empresa, regada a muitas conquistas e também desafios. A Sumonde começou de um sonho antigo de ter a nossa própria empresa de viagens. Então somos uma agência de viagens e uma operadora de turismo. O que nos diferencia no mercado é que a gente cria os roteiros e revende eles para o consumidor final e também para algumas agências de viagem no estado e também fora aqui do Rio Grande do Sul. Eu fui guia de turismo, minha carreira no turismo começou, posso dizer que começou quando eu me formei, sou turismólogo, então sou formado pela UPF. Trabalhei como guia de turismo durante 4 anos, coordenando grupos ao redor do mundo. Então eu viajava com grupos de lazer e de negócios para mais de 30 países aí naquela época. Nesse momento a gente buscou uma maneira de ficar mais em casa, de abrir o nosso negócio e não depender tanto das viagens para poder organizar o nosso negócio. Então, em 2009, a gente começou a fazer um estudo de viabilidade aqui na cidade, olhamos outras cidades também na região e optamos por abrir o nosso negócio em Marau no ano de 2010. Então, outubro de 2010 foi quando a Sumonde Viagens foi fundada. Na época, nós utilizávamos outro nome, nós tínhamos o nome de Smart Travel. Então, utilizamos esse nome durante alguns anos, mas depois tivemos uma reinvenção da marca, tivemos uma reestruturação de toda a nossa identidade e aí que surgiu a Sumonde, né? Que significa seu mundo. Foram vários momentos nesses, podemos falar, né, que são 13 anos, aí, quase 14 anos de trajetória. Eu diria que tivemos anos onde trabalhamos muitos roteiros de negócios, levamos empresários, levamos agricultores para várias partes do mundo. Tivemos alguns desafios, principalmente econômicos, com crises, por exemplo, em 2014, com aquela crise toda política, aumento do dólar, diminuição das vendas, redução de quadro de funcionários. Mas a gente sempre foi se reinventando, foi organizando o nosso negócio de maneiras distintas. Nós trabalhamos também com eventos, grandes eventos corporativos, com algumas multinacionais, e isso nos deu força para conseguir superar esses desafios lá em 2014. Então, em 2018, a gente abriu uma filial aqui do lado, aqui na cidade de Passo Fundo. Estávamos com a filial aberta até a época da pandemia e, com certeza, o maior desafio foi na pandemia, né? Nós entramos na pandemia em 2020 com 11 funcionários, 11 colaboradores na empresa e em 2022 a gente começou o ano com 2 pessoas aqui trabalhando, né? Foi quem segurou a Sumonde Viagens de pé. Mas 2022 foi um ano de total superação, de retomada do turismo, abertura de fronteiras no pós-pandemia. Todo mundo estava sedento por viagens, por destinos. E com certeza a gente conseguiu evoluir, conseguiu chamar nossa equipe de volta. Então hoje somos 8 pessoas e trabalhamos todos juntos, trabalhamos em setores distintos aqui dentro da Sumonde. Nós temos um departamento de lazer, temos um departamento a gente chama de MICE, né, que seriam os eventos, reuniões e conferências. Temos o nosso administrativo financeiro e temos um marketing em tempo integral. Então hoje a gente está com uma equipe bem sólida. Eu tenho colegas, colaboradores aqui que estão há 12 anos conosco, tenho colaboradores de 10 anos conosco e a gente tem hoje, na estrutura nova, na mudança que a gente fez, a gente está hoje com 14 postos preparados para o trabalho. Então eu diria que eu tenho um espaço para 14 pessoas trabalharem hoje aqui.
Nós trabalhamos com fornecedores muito próximos, então hoje a gente é capaz de organizar uma viagem de lua de mel na Tailândia, por exemplo, sem utilizar nenhum tipo de intermediário. A gente trabalha diretamente com os hotéis, diretamente com os operadores locais. Esse é o nosso departamento de lazer. Eu diria que é o que gira o movimento todo aqui na nossa cidade e o que gira o movimento principal da empresa com o departamento de lazer, que hoje a gente tem 4 pessoas trabalhando no lazer. O nosso segundo departamento, que eu diria que corresponde a pelo menos 35% a 40% do movimento da nossa empresa, é o setor do MICE. O MICE a gente resume ele em eventos, viagens de incentivo e conferências. Então, são viagens técnicas ou de incentivo. Qual a diferença de uma viagem técnica e de uma viagem de incentivo? O incentivo é uma viagem de premiação. Algumas empresas, principalmente empresas de grande porte, premiam os seus principais vendedores, premiam a sua equipe de venda ou os seus principais clientes com uma viagem de 4 dias em Paris, com uma viagem pela África do Sul, com uma viagem para o Nordeste, com uma viagem para o Rio de Janeiro. Isso é uma viagem de incentivo. A gente cuida da operacionalização dessa viagem. Então a gente tem um contrato direto com a empresa, a gente entende as necessidades dessa empresa, o que ela quer transmitir para o cliente e a gente oferece uma viagem que se torne um momento inesquecível para aquele cliente. Já a viagem técnica, ela deixa bem clara no conceito que ela tem o principal objetivo de aprendizado. A gente já trabalhou com viagens técnicas para a área agrícola, então com defensivos agrícolas, com maquinário agrícola. A gente já trabalhou com cooperativas de crédito, então com bancos que vão buscar parceiros comerciais ao redor do mundo para entender melhor como funciona o sistema financeiro e aplicar esse aprendizado aqui no Brasil. E a gente já trabalhou com o pessoal da pecuária também, com gado de corte, com gado de leite. São vários segmentos onde a gente organiza visita a universidades, visitas em centros de pesquisa, conversa com agricultores, com pesquisadores, palestras técnicas nos destinos. Então essa eu diria que é o grande diferencial da Sumonde. Nesse ano a gente tem viagens marcadas aí para o Oriente Médio, a gente tem para a China, a gente tem para os Estados Unidos, a gente tem para a Alemanha. Então são vários roteiros com objetivos distintos e mercados distintos. E a gente cuida de toda a logística, passagens aéreas, hotéis, tradutor técnico, a gente cuida do kit, de viagem com uma mochila, com uma camisa, o seguro, tudo o que é necessário para o cliente fazer a viagem técnica. O ano de 2022 foi marcado pela retomada das viagens após a pandemia, e as pessoas buscaram como nunca experiências diferentes. E mesmo com o home office em alta, a Sumonde optou por ter seu espaço corporativo, pois acredita ser a melhor forma para se criar negócios mais produtivos. Durante a pandemia, muito se falou em home office, por exemplo. Então a gente viu muitas empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, a gente viu empresas de tecnologia no Vale do Silício, por exemplo, desmanchando as estruturas corporativas. Então simplesmente diluindo os escritórios, colocando seus colaboradores para trabalhar em casa e isso mudou totalmente a forma de trabalho. Hoje eu posso contratar uma pessoa da Índia, por exemplo, para emitir passagem corporativa para mim aqui na Sumonde, com o trabalho remoto. Nós aqui também temos o trabalho remoto, nós temos o trabalho híbrido e nós temos o trabalho presencial. Mas realmente eu sou conservador ainda nessa decisão e vi que não errei no meu pensamento, porque várias empresas hoje estão voltando atrás e nada substitui a estrutura corporativa, o ambiente colaborativo.
quando as pessoas estão trabalhando lado a lado, quando as pessoas estão colaborando umas com as outras. Então isso traz um ambiente de negócios muito mais produtivo do que a gente tem visto no home office, por exemplo. Então essa é uma decisão totalmente peculiar, uma decisão nossa de ter uma estrutura corporativa. Então eu tenho hoje, nós tínhamos uma demanda de espaço, nós estávamos com 86 metros quadrados no antigo endereço, hoje nós temos 193 metros, então nós mais do que dobramos o tamanho do nosso espaço. Comentei que tínhamos antes 7 postos de trabalho, hoje nós temos 14 postos de trabalho. Estamos no centro da cidade, isso eu diria que foi um grande avanço. Nós estávamos a 3 quadras do centro, mas estando no centro da cidade tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais prático e a gente nota que o ambiente de trabalho ficou muito mais agradável também. Antes nós tínhamos 2 andares, agora nós estamos todos em um plano apenas. Então, como eu disse, o ambiente colaborativo, a possibilidade de você perguntar qualquer dúvida que você tenha para o seu colega a qualquer momento. E a gente investiu numa sala que que atendesse todas as demandas dos nossos clientes. Então, hoje nós somos uma agência 100% adaptada, por exemplo, para PNE, dentro das normas. Então nós temos um banheiro acessível, nós temos rampa de acesso, nós temos a largura das portas adequadas. A gente pode receber uma pessoa, por exemplo, que esteja em cadeira de rodas, ou esse tipo de adequação não serve apenas para isso, serve para uma pessoa de terceira idade, serve para uma pessoa com dificuldade de locomoção. Então a gente tem isso, a gente tem tecnologia de ponta, temos internet, temos telefonia digital, temos equipamentos de última geração. O ambiente foi tudo pensado também na ergonomia para os colaboradores, então com cadeiras, com alturas de móveis e tudo. Então eu diria que o ambiente ficou muito mais adequado e muito mais gostoso. Uma das coisas bem interessantes sobre a nossa empresa seria a abrangência dela hoje dentro do país, né? A gente está localizado na cidade de Marau, então uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, a minha cidade, né? Eu brinco que eu não saio daqui por nada, mas hoje a gente atende o Mato Grosso do Sul, a Bahia, o Maranhão, o Pará, São Paulo, a gente atende o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, tudo isso com grupos corporativos, tudo isso com viagens de lazer e tudo isso com a locomoção de executivos aí no nosso departamento corporativo. Então atendemos multinacionais hoje como a Lindsay, que é uma empresa de irrigação, como a BASF, que é uma indústria química do agronegócio, como a Bayer, que é outra indústria química, como a John Deere, que é uma indústria de implementos agrícolas, tudo isso a nível nacional. Então isso coloca a gente num patamar bem interessante a nível nacional. Então a gente é uma empresa de Marau, é uma empresa genuína aqui da cidade, mas a gente atende o Brasil todo. E isso traz bastante orgulho para a gente, para ver que essa trajetória foi bem conduzida e com certeza a gente só vai aumentar a representatividade da nossa cidade pelo Brasil afora. TV Folha.